Fala, meus queridos, e aí, tudo bem? Como é que vai? Estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus, o oráculo do dia, a nossa meditação diária da Palavra de Deus, e nós estamos falando a respeito do fundamento da fé. Falamos sobre o arrependimento, falamos sobre a fé, fé em Deus, e hoje vamos falar sobre batismos, que é a doutrina dos batismos. São 6 pontos que compõem o fundamento da fé, e isso está baseado no capítulo 6 de Hebreus, do verso 1 e 2, que é o que nós vamos ler nesse momento. Diz assim o texto, Hebreus capítulo 6, verso de número 1 e 2. Olha o que diz: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Até aqui a nossa leitura. Então, esses 6 pontos compõem o fundamento da nossa fé: arrependimento, fé em Deus, batismos, imposição de mãos, que mais? Ressurreição dos mortos e o juízo eterno. A nossa fé, ela se baseia nesses 6 pontos. E se você aprender e dominar isso, você vai poder avançar e prosseguir para um estudo mais aprofundado, visto que isso é o básico da nossa fé. Então, todo cristão deveria saber e dominar esse assunto e saber explicar a respeito disso, porque você só aprendeu de fato alguma coisa quando você consegue ensinar aquilo, não é? Então, falamos sobre batismos, falamos sobre arrependimento, falamos sobre fé em Deus e hoje vamos falar sobre batismo. O batismo, a palavra batismo significa mergulhar, né? Submergir. Então, espiritualmente, existem na Bíblia descrição de vários tipos de batismos, mas nós vamos mencionar 3 aqui para essa breve reflexão. A primeira expressão de batismo que você vai ver na Bíblia é o batismo literal, de mergulhar na água. Esse batismo, ele é um batismo de arrependimento, onde ele inicia com João Batista no Rio Jordão. Ele pregava o evangelho e batizava aqueles que se arrependiam, aqueles que queriam ter uma mudança na sua vida. O que significa isso espiritualmente? Quando Jesus ele morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia, isso é uma linguagem espiritual, aonde Jesus morre para pagar o preço dos nossos pecados, morre ali como um cordeiro, e ele ressuscita ao terceiro dia, vencendo a morte. Né? A morte não poderia detê-lo. Por quê? Porque ele teve uma vida de santidade. E isso mostra que nós também, quando entregamos a vida a Cristo, espiritualmente nós morremos para o mundo e ressuscitamos para Deus. Então, isso é o novo nascimento ali. Você tem agora a sua vida mudada, transformada e agora você pertence a Deus. Essa figura de morrer e ressuscitar, isso é expressado através do batismo nas águas, que é o primeiro batismo que eu quero mencionar aqui, que surge com João Batista batizando as pessoas. E é esse batismo que é mencionado quando Jesus diz, quando a Bíblia diz que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então, o batismo não é uma condição para você ser salvo. A condição é você crer. Mas ele é uma confirmação da sua decisão de crer. Entendeu? Então, você que crê e tem a oportunidade, você deve se batizar. Porque isso é a figura, é a, a materialização daquele lance espiritual de você morrer para o mundo e ressuscitar
para Deus. Então esse é o batismo nas águas. Um segundo batismo que a Bíblia menciona para nós é o batismo no corpo de Cristo. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você passa a pertencer à igreja. Então você passa a ser um membro desse corpo que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E quando você entrega a sua vida a Jesus, você passa a pertencer a esse corpo. Ou seja, você é batizado nesse corpo. Agora você faz parte do corpo de Cristo. Então, você tem agora vários irmãos que são membros também de um mesmo corpo. Isso não está dentro de uma religião ou de uma denominação. A igreja de Cristo, ela é interdenominacional, ela não tem uma única denominação. Então, esse batismo no corpo de Cristo acontece quando você entrega a vida para Jesus. E o terceiro e último batismo que eu queria mencionar nessa nossa meditação aqui é o batismo no Espírito Santo. Isso acontece quando você busca a presença de Deus, quando você busca todos esses batismos está à nossa disposição. O Senhor, ele nos oferece isso, está embasado nas Sagradas Escrituras, mas depende de você buscar isso, entendeu? E o batismo no Espírito Santo, muita gente não crê nisso. Muitos cristãos acham que isso ficou para o tempo bíblico e que não é mais, e que não acontece mais nos nossos dias, mas isso acontece sim. Então basta você buscar o Espírito Santo, buscar a presença de Deus e você será batizado com o Espírito Santo. E o que acontece quando você é batizado com o Espírito Santo? Você é como se você fosse é como se você mergulhasse no próprio Espírito de Deus. Você é ali revestido de poder. Você não é o batismo não significa que você é cheio do Espírito Santo, mas é uma confirmação de que você está cheio do Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo, assim como qualquer um outro batismo desses que eu mencionei, eles só acontecem uma vez por todas. Ele é um evento único. Então você não é batizado no Espírito Santo 4, 5 vezes, e nem nas águas 3 vezes, 2 vezes. É um único ato. É um único batismo. Não precisa fazer outras vezes a mesma coisa. Então, cada um deles você precisa buscar. E isso é o resumo muito breve da doutrina dos batismos, que é o que ele está mencionando aqui no capítulo 2, no capítulo 6, versículo 2 de Hebreus. Tá bom? Espero ter esclarecido um pouco os amados. Compartilhe esse vídeo com alguém, curte o vídeo e lembre-se de se inscrever no nosso canal, tá bom? Que Deus abençoe, fiquem na paz e até a próxima.